Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público, hoje só com Carlos Filhais. O nosso convidado de hoje, que nos está a falar de Coimbra, é Mário Montenegro. Mário Montenegro licenciou-se em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro, em 1993, é mestre em Texto Dramático pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e doutorado em Estudos Artísticos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 2017, na especialidade de Estudos Teatrais e Performativos. É fundador e diretor artístico da Marionete desde 2000. Como encenador e dramaturgo, dirigiu na Marionete mais de 40 espetáculos, onde participou também como ator. Algumas das suas peças estão publicadas, por exemplo, A Expressão das Emoções e LED, em 2018, um volume da imprensa da Universidade de Coimbra, e tem 2 traduções publicadas, Senhor de Chimpanzé, um texto de Júlio Verne, e Cálculo de Carlo Gerassi. Leciona no curso de Estudos Artísticos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é membro do Centro de Estudos Interdisciplinares daquela universidade, o 620, interessante pela interseção entre artes performativas e ciência. Foi diretor adjunto do Teatro Académico de Gil Vicente em Coimbra. Olá, Mário. Olá. É um gosto receber-te aqui e vamos começar pelo teu começo. Como é que passaste a Engenharia Eletrónica para o teatro? Me parece assim uma história que precisa ser contada. Ora bem, de alguma forma, um dos responsáveis é um antigo Ministro da Cultura, o Manuel Maria Carrilho, que na altura que ele esteve no Ministério da Cultura, ele decidiu criar uma série de companhias de teatro, pelo menos cada capital distrital deveria ter uma companhia de teatro. E Aveiro, que era foi onde eu tirei o curso, e na altura eu estava ligado ao grupo de teatro universitário, foi criada também uma companhia de raiz, uma companhia de teatro. E como boa parte das pessoas que criaram essa companhia vinham do teatro universitário, do grupo, e eu conhecia-as do Gretua, convidaram para integrar Já fazias teatro a companhia. Universitário, certo? Fazias teatro... Já fazia, sim. Eu comecei... Quando é que subiste ao palco pela primeira vez? Ainda te lembras? Isso era criança, naturalmente, na escola. A sério? Eu lembro, assim, memórias antigas que eu tenho, lembro-me de fazer de peixinho, eu devia ter uns 6, 7 anos. Fora d'água, é um papel difícil. Mas não era o único, acho que nos amparávamos uns aos outros. Era um cardume. Pá. Era um cardume grande, era. Os cardumes como costumam ser os cardumes das festas escolares. Mas na universidade é que eu depois, a determinada altura havia um curso de iniciação teatral que era organizado lá pelo grupo universitário e eu, assim um bocadinho por acidente, acabei por ir lá parar. E pronto, isso foi em 1990, estive lá, passei uns bons anos ligado ao grupo de teatro universitário, até então que foi desviado para esta primeira companhia profissional de Aveiro, que foi criada na altura. E portanto, vieste em Aveiro, certo? Transferes-te para Coimbra e foi logo a Marionete, para fazeres a Marionete ou não? Não, eu vim para Coimbra para fazer um estágio profissional na companhia A Escola da Noite. Sim, que existe, é uma companhia de referência. Sim, exatamente. Na verdade foram 2 estágios, fiz um estágio de técnica e um estágio de interpretação. E pronto, no final do estágio, que foi um estágio daqueles estágios profissionais do IFP de 9 meses, eu entrei para os quadros da companhia. Foste ator da Escola da Noite, foi? Sim, fui ator e fui técnico também. Quando é que houve um momento em que disseste eu não quero engenharia, eu quero teatro? Abandonaste de vez qualquer ideia de fazer engenharia? Acho que terá sido nessa altura em que eu tomei essa decisão de integrar então essa companhia profissional que foi criada. Eu levei o meu curso direitinho até ao fim, na altura em que os cursos ainda tinham 5 anos, não é? Mas nunca foste engenheiro, não é? Nunca foi, quer dizer, nominalmente nunca os exerceste da profissão. Não, nunca exerci a profissão. Eu ainda cheguei a entrar para mestrado e fazer o primeiro ano de mestrado em Engenharia Eletrónica, também em Aveiro, mas depois, entretanto, então desviei-me para o campo profissional de teatro. O meu pai, na altura, ele dizia-me, olha que dá para fazer as 2 coisas, podes fazer tudo. Mas pronto, uma pessoa quando está envolvida nas coisas e quer muito fazer determinada coisa... O teatro é muito exigente, não é? Tem de se ensaiar todas as noites. Como qualquer outra profissão para fazermos as coisas. Mas não é fácil fazer teatro profissional, ainda por cima, enfim, em Aveiro e em Coimbra. Eu diria no país todo. Não é fácil uma pessoa dedicar-se profissionalmente ao teatro em Portugal. Na província assim chamada, há menos público, não é? Há menos oportunidades.
há menos oferta e por isso também se cria menos o hábito de ir ao teatro. Mas isso é uma questão de criar hábitos, e desde criança, naturalmente. Então falemos da tua companhia, que tem agora 20 anos, se não falho. Ao bocado eu acho que disse a data mal, é de 2000. 25. Tem 25 anos, então disse bem. Foi fundada em 2000. E estamos em 2025, olha, é uma linda data, um quarto século. Já tem 25 anos a Marionete. Conta lá de onde é que foi a Marionete. És tu desde o início, não é? Estás à frente da companhia desde o início. Estou. Eu na altura criei a Marionete quando saí então da Escola da Noite, onde passei ainda uns 3 anos como profissional lá, e decidi criar a companhia com outro colega meu que tinha estado comigo também na Companhia de Teatro A Escola da Noite. Fundámos a companhia, criámos um primeiro espetáculo juntos e entretanto... A Revolução dos Corpos Celestes, se bem me lembro, certo? Não, foi um anterior, foi 3 Horas Esquerdas. A Revolução dos Corpos Celestes foi o nosso segundo espetáculo e foi o primeiro de tema científico. Que foi em 2001, precisamente. E então, pronto, entretanto ele saiu da companhia, o Nuno Pinto, que criou comigo a Marionete, e depois eu vim trazendo a Marionete durante este período. Foste puxando por isso como ator, mas também como encenador, como dramaturgo, quer dizer, não há papel nenhum que não faças. Naturalmente, como não fazia, que felizmente como produtor, como angariador de financiamentos, enfim, essas coisas todas que são necessárias para as coisas acontecerem. Mas conseguir 25 anos para qualquer coisa não é obra, não é? Deixa-me dar os parabéns. Não foi planeado. Eu olhando para trás também fico surpreendido como é que isto aconteceu. Mas pronto, a verdade é que as coisas foram avançando. Houve momentos difíceis, não? Outros momentos de naturalmente, claro, naturalmente. Não foi sempre fácil, mas nunca parou. Na verdade, a Marionete nunca teve períodos de interregno. A segunda peça foi então sobre ciência e depois nunca abandonaste mais a ciência. Praticamente todas as peças foram sobre ciência. E há muito pouco exemplos em Portugal de companhias que quase só trabalham o teatro sobre ciência. Sim. Então, porque é a ciência? É a formação em engenharia eletrotécnica que explica tudo ou há mais além disso? Eu diria que são duas coisas, essencialmente. Uma terá sido essa formação na área das engenharias que me deixou à vontade com a matemática e com outros temas, com a física, com a química, com o eletromagnetismo, enfim, com outros temas. Deixou-me à vontade para abordar esses temas, não me assustavam, não é? Depois, terá sido uma questão de acidente. E essa primeira peça de tema científico que nós fizemos, a Revolução dos Corpos Celestes, a ideia não era ser uma peça sobre ciência, era ser uma peça sobre o momento em que o homem deixou de estar no centro de tudo. Mas está lá o Copérnico, está o Galileu, estão esses grandes nomes. Pronto, acabamos por fugir, não é? Ou melhor, encontrar essas personagens da história da ciência e pronto. E depois percebemos, e foi isso que nos levou depois a continuar, percebemos a apetência das pessoas, a surpresa em terem uma peça que abordava estes assuntos, não era algo que existia na altura frequentemente, e então sentimos do público uma apetência para este tipo de temas e então decidimos continuar. Então, destas duas décadas e meia de trabalho da Marionete, a companhia de teatro que fundaste, baseada em Coimbra, que peças é que queres destacar além dessa? Eu destacaria a mais recente. O Virtuoso. O Virtuoso. Conta lá então essa peça para quem ainda não viu. Eu vi, gostei muito. Sim. É uma peça que tem a ver com o teu trabalho de doutoramento, certo? Exatamente. Então conta lá o trabalho de doutoramento primeiro e depois a peça. Ora bem, a determinada altura, então, não é, eu pus-me a fazer um doutoramento e em que procurei, não é, um doutoramento sobre este cruzamento entre o teatro e a ciência. E assim a pergunta que moveu o meu trabalho de doutoramento foi quando é que a ciência começou a ser representada no teatro. E então eu fui recuando no tempo e acabei por me centrar no período em que a ciência moderna começou a surgir, ela própria, e o teatro começou logo... Século XVII, não é? Século XVII. No século XVII. E ainda antes do Shakespeare, não é? Não, já depois. Já depois. O Shakespeare foi ali na transição entre o século XVI e o século XVII. E um pouco mais à frente, no século XVII, então, foi na altura que foram criadas uma série de sociedades científicas, não é? Um pouco por toda a Europa, e a Inglaterra, a Royal Society. É de 1660 essa. É de 1660, e o teatro começou logo a representar
essas personagens novas que surgiam a tentar conhecer o mundo. Não se chamavam cientistas, chamavam-se, em inglês chamavam-se mesmo virtuosi, é um nome que suponho que italiano ou latino, não é? Sim, eu julgo que a origem estará em Itália e está ligada muito ao colecionismo, ou colecionar raridades e objetos. Como é que eram vistos os cientistas, os tais virtuosos? Como é que eles eram vistos? Eram exemplos de virtudes ou não? Ora, a avaliar por esta peça, que representou esses primeiros homens que faziam ciência, eles eram vistos como pessoas que se dedicavam a atividades ridículas, que não serviam para nada, sem uso na prática, e o que acontece nesta peça, o virtuoso, é que eram ridicularizadas. Bem, isso também acontece num teatro português, mais ou menos à mesma altura, o Gil Vicente a fazer pouco dos médicos, não é? Também. Eram médicos, astrólogos, e cada um dizia a sua coisa, e no alto há um alto dos físicos. Exatamente. Mas os físicos eram médicos, Os físicos e, portanto, recomendas esse espetáculo, mas o espetáculo já foi, não é? Agora não se pode ir ver outra vez, não é? Poderá. Ou pode? Poderá porque nós, à partida, vamos repô-lo cá em Coimbra, no Convento de São Francisco, em outubro. Em princípio, na Sala Grande? Na Sala Grande. Em princípio, no dia 23 de outubro, e vai estar integrado no colóquio Theatre About Science que nós organizamos aqui. Isso é outro projeto teu, não é? Conta lá, é a segunda vez que fazem esse colóquio internacional sobre teatro e ciência. E há poucos no mundo, não é? Terceira. Vai ser a terceira edição, sim. Então conta lá. Nós, a determinada altura, não é? Nós desenvolvemos este trabalho de relação com a ciência e, a determinada altura, sentimos necessidade de nos enquadrarmos num panorama mais vasto. E então achamos que organizar e tentar reunir aqui em Coimbra um conjunto de pessoas que se dedicavam também a isto, estes cruzamentos entre teatro e ciência, tanto académicos como também pessoas da prática, e decidimos então organizar este colóquio internacional Theatre About Science, Teatro sobre Ciência, que logo desde a sua primeira edição teve uma afluência enorme, foi surpreendente, com pessoas de todo lado longe, alguns, não é? Dos Estados Unidos, Singapura, África do Sul. Com experiências interessantíssimas, agora até metem a inteligência artificial no teatro e tal. Exatamente. E essa primeira edição foi um sucesso enorme. Avançamos para a segunda edição. Saiu um livro, não é? Saiu um livro, nem penso. Saiu. Nós editamos, sim, algumas das comunicações e também foi um livro. Agora, o livro está aberto, quer dizer, é de acesso público e, portanto, podem descarregar o PDF desse livro Ciência e Teatro. Sim, na imprensa da Universidade de Coimbra. Ele está disponível, assim, gratuitamente e é muito interessante. E este ano vão voltar a fazer a terceira edição em outubro. Sim, exatamente. De 23 a 25 de outubro, cá em Coimbra. Estamos agora em fase de ultimar, de fechar a chamada para propostas, sim, para depois fechar o programa a seguir. Olha, mas pronto, recomendaste a última peça, eu percebo isso, o último é sempre o primeiro, mas de algum modo há muitas peças. Tens ideia de quantas peças fizeram? Mais de 50. E a maior parte, a esmagadora maioria, temas de científicos. Sim. Eu sei, e tem de ser dito, que és o autor dos textos da maior parte delas, certo? De uma boa parte. Não sou só eu o autor, porque eu às vezes... Como é que é o processo de autoria? Conta lá como é que fazes isso. Porque há um experimentalismo em algumas peças que apresentas. Quer dizer, sim. Há um estilo próprio. Mário Montenegro faz aquilo, digamos, vê-se que nos ensaios tentaram várias soluções e depois há ali um trabalho criativo que não é apenas individual, não é só o escritor. Há um trabalho de atores, não é? Sim, o trabalho de escrita recebe muito do trabalho de experiências que são feitas no palco durante os ensaios. É um trabalho de escrita em geral que acompanha o período de ensaios, ou seja, entra pelo período de ensaios. O texto não está pronto antes de começarmos os ensaios. E por isso ele vai sendo testado e vai sempre aperfeiçoado já durante o período de ensaios normal. Mas não sou só eu a escrever os textos. Depende das pessoas com quem trabalho. Às vezes eu também sugiro que as pessoas, intérpretes que vão trabalhar nas peças, também experimentem escrever, porque muitas vezes o que eu acho é quando alguém representa, interpreta um texto que é seu, por vezes, ou muitas vezes, os textos ganham mais força. Por exemplo, nós estamos agora a ensaiar uma peça que tem o título Atrás da Felicidade. Vamos estrear a 12 de março aqui no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, e o texto é escrito a várias mãos. Somos 4 pessoas que estamos a escrever o texto. É uma peça sobre doenças reumáticas.
é em parceria aqui com o Serviço de Reumatologia dos hospitais aqui da Universidade. Vocês têm também essas colaborações, quer neste caso com hospitais, mas noutros casos com centros de investigação, há certo? Puseram mesmo cientistas a fazer de atores, não foi? Sim, isso foi um projeto muito interessante. Começou em 2009, numa noite europeia dos investigadores, e nós colocamos cientistas a representar. Nessa altura foi uma peça do Júlio Verne, que ele é pouco conhecido como autor de peças de teatro. O Senhor de Chimpanzé, que está publicado também, não é? Exatamente, o Senhor de Chimpanzé. E depois, durante alguns anos, continuamos a fazer peças com investigadoras e investigadores e a desafiá-los para eles próprios também escreverem o guião que depois iam representar. E isso introduziu algo que nós não tínhamos tido até então no trabalho com a ciência, que foi uma visão do interior da ciência, do meio social, digamos assim, científico, quais são as preocupações das pessoas que trabalham em ciência, como é que funciona o trabalho, de quem é que elas gostam, o que é que elas não gostam, com o que é que estão satisfeitas, o que é que lhes dá prazer, aquilo que elas gostam menos. Ou seja, passamos a ver a ciência por dentro, não através dos temas que a ciência aborda, mas através das pessoas. Dos intérpretes, das próprias pessoas do processo científico, vocês perceberam como é que aquela gente funciona, é isso? Sim, e de alguma forma foi dar voz a essas pessoas que fazem ciência. Isso foi muito interessante nessas peças. Mas voltando àquela questão do ator e autor, a diferença parece muito pequena, só uma letra, não é? Mas por vezes faz toda a diferença. Tu és autor e és ator. Não te apeteceu já como ator dizer mal do autor, dizer que isto aqui não encaixa? Eu acho que quando chega à fase do ator, o autor já se castigou a si mesmo muito e já resta pouco para o ator. O ator já não muda o autor, é isso? O ator já não muda. Mas o ator tem a última palavra, o ator é que pode, se quiser, mudar o texto. Claro, tem a última e tem a primeira. Nunca te aconteceu? Sim, acontece, claro, sempre, não é? Porque nós nunca somos, digamos, pristinos a dizer o texto. O texto surge sempre alterado e muitas vezes temos também que adaptar e improvisar consoante as situações. Já te aconteceu dizer qualquer coisa de improviso no meio do espetáculo? Sim, frequentemente. Acho que acontece em todos os espetáculos. Porque, ou seja, ou nos esquecemos de uma fala e temos uma ideia de qual é o tópico e então improvisamos, ou alguém que está a contracenar connosco também se esquece de alguma coisa, ou alguma coisa acontece mal, ou alguém reage no público, também acontece, não é? Digamos, o que tem de especial o teatro, uma das coisas que tem de especial é precisamente essa presença juntamente com o público. É algo que se vive em conjunto. E por isso também introduz aí Ao contrário do cinema. O cinema está registado, não pode haver mudança. O cinema é o passado, não é? O que nós vemos é o passado. Aquilo já aconteceu antes. Não é o presente, não é o momento. Olha, escreveste também, portanto, várias peças, mas também interpretaste peças que foram escritas por outros. Eu estou-me a lembrar de uma peça que eu assisti e foi um grande momento chamado Cálculo, sobre a rivalidade entre o Newton e o Leibniz, enfim, dois monstros da ciência e de algum modo também da filosofia. A autoria dessa peça é de um bioquímico americano que é o autor da pílula, quer dizer, ele fez muito dinheiro nos anos 50, não é? A partir dos anos 50, quando desenvolveu, digamos, essa grande invenção, vamos chamar-lhe assim. Ele veio à estreia em Portugal e lembro-me de ter falado com ele e ele falou de certeza que também convosco. Eu não sei se ele percebia português, a peça foi traduzida em português. Qual é que foi a interação com o Carlos Gerassi? O Carlos Gerassi é, digamos, um grande nome do chamado teatro, e qual é que é o nome que ele dava? Teatro de Ciência, ou Science in Theatre. Science in Theatre era Science in Theatre é o nome que ele dá. Ele tem várias peças. Tem uma com o Prémio Nobel da Química sobre o oxigênio, o Roald Hoffmann, etc. Também foi representado, nesse caso, pela Seiba Troupe no Porto. Sim. E, portanto, qual é que foi a interação com esse... Ele vem a Coimbra e o que é que ele vos disse? Na verdade, para mim, foi um privilégio ter conhecido o Carlos Gerassi. Ele já faleceu, entretanto. Sim, já cá não está entre nós. Em 2015. Mas foi um privilégio conhecê-lo e era surpreendente. Ele era uma pessoa surpreendente porque ele já tinha uma idade avançada, tinha 90 anos. Ele veio cá com 90 anos? Não, foi antes. E ele não só veio cá porque ele tinha uma agenda completamente preenchida e ele todas as semanas estava num sítio diferente do mundo. E era surpreendente. Ele já tinha alguns problemas de mobilidade, mas organizava as coisas de forma a ter uma cadeira de rodas preparada quando chegasse do avião e não parava. Isso foi um exemplo de vitalidade extraordinário para mim. E eu perguntei, eu tinha traduzido a peça dele, o Cálculo, no âmbito do meu trabalho de mestrado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
que foi sobre o trabalho dele em teatro e ciência. Ele tem uma peça também sobre o Fernando Pessoa, se não me engano. Também sim, tem o Ego, e nós também produzimos essa peça cá, e essa peça, curiosamente, ele teve cá no cálculo, gostou muito do espetáculo, e depois ele queria muito fazer essa peça sobre o Fernando Pessoa, porque achava que devia ser produzida em Portugal, porque falava precisamente do Fernando Pessoa, mas não encontrava. Foi feita? E foi feita porque nós fizemos, mas nós também não tínhamos capacidade para fazer, e dissemos, olha, nós podemos fazer, mas precisamos de financiamento para fazer, e então ele financiou-nos a produção da peça. Ou seja, ele era super rico, ele tinha uma coleção de quadros do Paul Klee, se bem me lembro, não é? Era o maior colecionador mundial do Paul Klee. O que é que aconteceu à coleção dele? Foi doada ao museu? Ficou distribuída entre museus em Viena, onde ele nasceu. Ele veio da Áustria, não é? Mas depois ele acho que mora na Califórnia, não é? E em São Francisco ficou também, uma parte da coleção ficou lá em São Francisco. Ele doou a museus essa coleção. Portanto, através da ciência no teatro, vocês chegaram aos grandes nomes internacionais da área. e tens acompanhado o que se passa nesta área. É um movimento muito moderno que continua a ligação entre ciência e teatro, não é? Sim, a prova Sabes o que se passa no mundo, em Londres, Nova Iorque, coisa. Há peças a aparecer ainda sobre esses temas. Sim, nós mantemos na Marionete o que nós chamamos o Centro de Documentação em Artes Performativas e Ciência, e nós vamos adquirindo as peças que vão saindo regularmente. Em livros, não é? Em livro, sim. E temos lá uma pequena biblioteca sobre este cruzamento em teatro e ciência, e todas as peças que vão saindo, e também, não só peças, mas também trabalhos mais teóricos sobre este cruzamento, temos lá na nossa biblioteca... Então, Centro de Documentação em Teatro e Ciência. Onde é que é a vossa biblioteca? É no vosso... É na nossa sede. Têm sede? Vocês não têm sala de teatro própria, para não? Não, infelizmente não. Ainda não conseguimos resolver essa dificuldade, e é por isso que ainda, mesmo cá em Coimbra, apesar de termos 25 anos, sempre a fazer com uma atividade permanente, nós ainda temos pouca visibilidade. Isto porque não conseguimos fazer temporadas de espetáculos. Apresentamos espetáculos como, por exemplo, o Virtuoso, que o Carlos assistiu 2 vezes, e depois pronto. E apresentar em Lisboa ou no Porto, não surgiu a oportunidade? Nós tentamos sempre. É caro, não é? Pronto, depende também do acolhimento que nós conseguirmos das salas de espetáculos. Nós tentamos levar os espetáculos sempre, e agora o país tem uma rede de teatros e cineteatros que é financiada pelo Ministério da Cultura, pela Direção-Geral das Artes, e nós tentamos colocar sempre os espetáculos que criamos nessas salas, mas não é fácil conseguirmos fazer os espetáculos sair, por alguma razão. Por acaso, nós no passado fim de semana, não este, o anterior, estivemos em Ceia com um dos nossos espetáculos mais recentes, que acabou de ser agora, vai ser lançado um livro proximamente da peça. Isto já tem a ver com a atividade dos nossos 25 anos. A atividade editorial vai ser bastante Então, para terminar, anuncia o que é que se vai passar este ano para marcar os 25 anos do grupo da Marionete. Vocês agora têm apoios, não é? Sim, nós somos apoiados. Já não estão assim... Neste momento não. Nós somos uma companhia financiada pelo Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes, através daquilo que é chamado os apoios sustentados. E temos apoio a 4 anos. Tivemos apoio agora neste período de 2023 até 2026. Depois, no final de 2026... Portanto, o problema principal já não é o financiamento mínimo que tem. Neste momento, não. Qual é o principal problema, então? O teatro, o que é que falta para termos mais teatro em Portugal? Qual é o obstáculo? O financiamento não é uma questão para nós, neste momento, mas é para outras estruturas. E o financiamento para o teatro tem sido, e para as artes em geral, tem sido sempre abaixo daquilo que seria o necessário, o razoável, no meu entender. Por isso, o incremento do financiamento nas artes acho que é algo que continua a ser necessário. No caso da Marionete, aqui em Coimbra, a nossa grande dificuldade é ter um espaço de apresentação e mesmo um espaço de ensaio, que também não temos que ensaiar sempre em locais emprestados. Temos vindo a conversar com a Câmara Municipal de Coimbra no sentido de tentar resolver isso, mas até agora ainda não tem sido possível. Mas pronto, essa é assim a grande dificuldade que nós temos agora para ultrapassar. Coisas boas. Nós fomos recentemente premiados conta. Pelo Centro Português de Fundações, que instituiu um prémio, foi a primeira edição do prémio, que é o Prémio Fundações, que
Premiou o grupo ou o Mário Montenegro? Não, o grupo premiou projetos na área em duas áreas, na área da arte e ciência e na área de cidadania e solidariedade. Na área da arte e ciência foi a Marionete premiada pela primeira vez e é um prémio... Parabéns. Obrigado. É um prémio que nos deixou muito felizes. Foi um privilégio para nós receber o prémio e, embora o prémio se reportasse à atividade do ano 2023, nós recebemos-lo como um prémio para a nossa atividade toda, porque na verdade nós o que estamos a fazer agora está a apoiar, não é, nos ombros de gigantes que nós criamos para trás. Portanto, vocês estão animados agora, é bom ouvir isso. Arrancamos para estes 25 anos, a comemoração dos 25 anos, com essa energia nova. E este ano vamos estrear 2 produções, estamos agora em ensaios. O Virtuoso vai ser reposto, não é? O Virtuoso vai ser reposto no contexto do colóquio Theatre About Science, que vamos realizar este ano novamente. No final do ano teremos uma outra peça, em dezembro, uma outra peça nova que vai estrear aqui no Teatro Académico de Gil Vicente, e vamos lançar... Se chama? Pode-se saber o que é? Será uma peça de uma escritora inglesa, Carol Churchill, que é Amor e Informação. Isso é um cruzamento, pá. Estamos a falar de encontros na rede ou coisa assim do género? Acho que tem a ver com a velocidade e os tempos da vida de hoje em dia. Mas é tudo mais lento do que a luz. Mais lento que a luz. Mais rápido não pode ser. Sim, isso é mais lento que a luz. E vamos lançar uma série de livros. Um livro a comemorar os 25 anos da Marionete e começamos um projeto editorial de peças que nós escrevemos e que este ano vamos lançar 2 volumes. Um deles já está impresso, que foi uma peça que estreámos no ano passado, o Oxímoro, entre solstícios e equinócios, uma peça que abordou o tema da doença bipolar. Boa. Olha, ficamos por aqui. Mário, foi um prazer estar contigo e, enfim, convidamos toda a gente para, enfim, participem nos 25 anos da Marionete, vejam os espetáculos que estão anunciados, leiam os livros que vão sair. Teatro e ciência é uma experiência singular em Portugal ao longo de 25 anos, sob a liderança de Mário Montenegro. Obrigado, Mário. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. Foi um prazer. Até à próxima, mais lento do que a luz. O público fica no ouvido.